A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje são 5 de maio de 2020, estamos a 49 dias de quarentena. Bem, então, nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor, realmente, né? E fazemos parte desse grupo de oração, oramos 4 vezes por dia, o título. E tem alguns integrantes também, grupo de teatro evangélico, águas purificadoras. Então, a nossa oração inicial é a oração onde nós procuramos confessar os nossos pecados, né? Cada dia eles estão presentes em nossa mente, nosso coração, nossa alma. Então, diz aqui, segundo as Crônicas, versículo 13. Se eu cerrar capítulo 7, versículo 13. Se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, versículo 14, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, nós confessamos que somos falhos, somos pecadores, né? Mas estamos sempre assim, querendo melhorar espiritualmente, não é isso? Estamos procurando nos humilhar, estamos sempre orando, buscando a tua face, Senhor. Pedindo ao Senhor que realmente nos mostre o seu caminho, né? E aqui a tua promessa diz que o Senhor virá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra, não é? Bem, então aqui no dicionário, mini dicionário da língua portuguesa, né, de Sérgio Ximenes, ele foi editado em 2001, diz o seguinte: peste é o primeiro significado, é o nome de várias doenças contagiosas graves. E o segundo significado, qualquer doença epidêmica de grande mortalidade. Então, não há dúvida realmente, né, que o Covid-19 trata-se de uma peste. Então, vamos buscar a face do Senhor, vamos trazer de volta aqui, né, essas 7 pragas do Egito, não é? Porque é uma lição de aprendizado, que Deus está no comando das pragas, não é isso? Ele manda e ele tira quando ele assim o deseja. Então, a nossa leitura bíblica hoje está em Êxodo, do capítulo 7, no capítulo 7, do versículo 14 a 25, né? Então, diz assim: primeira praga, as águas tornam-se em sangue. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estará à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão um bordão que se tornou em serpente. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor, que com esse bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Né? E diz assim: os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre seus canais, sobre suas lagoas e sobre todos os teus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda isso considerou seu coração. Todos os egípcios cavavam junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber.
Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Amém, aleluias. Glórias a Deus. Senhor, nós pedimos assim a revelação da Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, né? Essa pequena reflexão, que fale aos corações de cada uma das pessoas que estão escutando esta palavra, Pai. Que ela possa renovar nossas forças espirituais, meu Pai. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Bem, então, repare o seguinte, lendo aqui essa palavra, né, nos chama a atenção que o coração de Faraó estava obstinado, o coração de Faraó estava duro como pedra, não é? Quantas pessoas têm um coração de pedra, né? Muitos persistem, né? E vivem a vida inteira com esse coração de pedra. Não se quebrantam, não se humilham, não oram, não buscam a face do Senhor, né? Outros têm consciência de que têm um coração de pedra e percebem que estão vivendo muito mal, né? Que as coisas não estão dando certo, que há problemas de relacionamento em casa, que há dificuldade de lidar com os filhos, com os familiares, que há dificuldade de lidar consigo mesmo, que há dificuldade de lidar com as pessoas que convivem ao seu redor, né? As pessoas que convivem profissionalmente ou no dia a dia de um modo geral. E isso acontece porque não estão na presença do Senhor Deus, não estão se alimentando da sua palavra, do seu louvor, da comunhão dos irmãos, né? E a comunhão física, quando nós tínhamos esse tempo de abraçar, de estar na igreja, mas agora também a comunhão via internet, né, que alimenta. Você participar de um culto online, você vê uma palavra edificante por parte do pastor, por parte dos irmãos da igreja, né? Então, por que esse coração fica assim, um coração de pedra, né? Um coração, é uma pessoa assim obstinada, né? Então, isso porque, né, não está se humilhando. Dizer, Senhor, eu confesso, está difícil viver sem Ti, está difícil viver sem a Tua palavra, está difícil viver sem a Tua igreja, está difícil viver sem a comunhão dos irmãos, né? E eu venho aqui orar, venho Te buscar, venho aqui confessar os meus pecados mesmo, de estar afastado de Ti, de não querer saber da Tua palavra, Senhor. Mas, Senhor, meu coração está frio, meu coração é como um gelo, meu coração é um coração de pedra. Mas toca, Senhor, com o Teu Espírito Santo e transforma em um coração de carne, né? Então, muitos que têm essa consciência retornam para os caminhos do Senhor e vão poder experimentar as maravilhas, né, dessa palavra em nossas vidas. Sabemos que meio na dificuldade, essa palavra alimenta, essa palavra renova, essa palavra traz força, né? A presença do Espírito Santo de Deus, né? Foi que o rei Davi falou quando ele pecou, né? Aquele pecado que ele tomou Betseba, né? Que era a mulher de um dos seus generais, né? Um homem dedicado, um homem honesto, fiel, e ele faz aquela armação toda para matar, né, Osias. Então, depois ele cai em um profundo arrependimento, em uma profunda tristeza, né? E aí ele diz aqui, ó, no Salmo 51, né? No Salmo 51, ele diz assim, ó, isso é muito importante, né? Compadece-me, confissão e arrependimento, né? Então, quem está com esse coração de pedra pode começar pelo Salmo 51. Lê esse Salmo 51, como Davi leu, né? E ele diz assim, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo, no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve.
Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? Um coração quebrantado, um coração de carne, um coração contrito. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Um espírito inabalável, né? Que tenha força para pregar a palavra do Senhor, para louvar, para enfrentar dificuldades, né? Para não perder a vontade de participar do culto online, para não perder a vontade de estar em oração, para não perder a vontade, né, de estar na presença do Senhor. Esse é um espírito inabalável, né? Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, né? O teu Espírito Santo. Então, isso aqui é muito importante. Vamos repetir, vamos gravar, né? Tentar gravar Salmo 51, versículo 11. Não me repulses da tua presença, né? Não me afastes da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Vontade de voltar a cantar para o Senhor, né? Pois ou começar a louvar, né? Aqueles que nunca participaram de igreja evangélica, nunca cantaram louvor, nunca participaram de um momento de adoração, né? Então, pois não te comprases em sacrifício, não me comprases em sacrifícios, do contrário, eu tus daria e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Tá vendo? Então o Senhor não vai desprezar esse coração quebrantado, esse coração compungido, esse coração contrito, né? Faze bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então, fica aqui essa mensagem, né? Salmo 51, 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Né? Então, esse coração quebrantado significa isso. Mas Faraó tinha um coração de pedra, né? E Moisés visitou Faraó e disse que o Senhor queria que o povo fosse liberto, né? Então, o Senhor diz que ele procure Faraó e diga assim: deixe o meu povo para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido, tá? Bem, então o que acontece? Ele diz o seguinte: o Senhor diz a Moisés que com o cajado, né, que aqui nessa versão chama bordão, né, ele toque nas águas do Egito, né, ou desculpa, do Rio Nilo, né? E quando ele toca nas águas do Rio Nilo, ele diz assim, que a água irá se transformar em sangue. Então, fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes tinha ordenado, né? Então, Arão levantando o bordão, o cajado feriu as águas. Olha que expressão linda, feriu as águas, né? A palavra de Deus, assim, nos surpreende cada vez que nós lemos, né? Quem pensaria em uma expressão como essa? Que poeta pensaria em uma expressão como essa? Feriu as águas, não é isso? Bem, Jesus também é a água da vida, Jesus também foi ferido, não é verdade? E o que é que acontece? E toda a água do rio se transformou em sangue. Bem, mas em seguida tem uma surpresa aqui, né? A surpresa é que o faraó deve ter dito: isso é bobagem, assim como vocês fazem isso, meus magos também fazem. E ele chamou lá os magos, né? E aí os magos do Egito fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas. Misericórdia, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito.
Então, se o coração dele já estava duro, ficou mais duro ainda, mais enrijecido, mais endurecido, porque ele então se sentiu vaidoso, né? Dizendo, se ele faz isso, eu também tenho magos que fazem isso. Então, ele ficou orgulhoso e saiu mais orgulhoso ainda. E aí tem uma grande questão, né? Como é que os magos conseguiram fazer isso, né? Nós sabemos que Satanás, ele é capaz de fazer assim coisas, né, que podem ser confundidas mesmo com milagres de Deus, né? Ou já ouvi uma versão, e o pastor coloca que talvez o próprio Deus tivesse realizado aquele milagre, né? Justamente porque ele estava endurecendo o coração de Faraó. E seria um instrumento assim também para ser utilizado, essa estratégia iria ser utilizada para que Faraó endurecesse mais o coração, né? Bem, então, olha só, virou-se Faraó e foi para casa. Nem ainda isso considerou seu coração, né? Então, ele continuou, né? Inabalável e virou-se. Quantos viram as costas para a palavra de Deus? Vamos na igreja. Ah, não, não gosto não, não quero não. Vamos fazer um culto em casa, agora ouvir uma palavra. Não, não, agora não posso não. Vamos participar de um evento lá na igreja. Não, não, não posso não, né? Bem, mas nós queremos fazer parte daqueles, né, que aceitam os convites e querem participar do culto da igreja, querem participar dos ministérios, querem participar das reuniões, né? Bem, e aí, diante dessa dificuldade, né, Deus não desamparou totalmente, porque 7 dias sem beber água seria realmente insuportável, né? E Deus deixou a chance, né, dos egípcios cavarem junto ao rio e encontrarem água para beber. E aí eles encontraram água e puderam manter, né, beber água durante aqueles 7 dias. E aí, bem interessante, versículo 25. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio, né? Então, depois de 7 dias, parece aqui, fica bem assim claro, né? Fica claro que as águas então voltaram à sua normalidade. O sangue desapareceu, né? O sangue desapareceu dos rios, dos canais, das lagoas, dos reservatórios, dos vasos de madeira e dos de pedra, ou seja, não há como se esconder, né, da fúria do Senhor. Propositadamente, ele deixou que essa água fosse obtida através dessa escavação, junto ao rio, mas para a questão mesmo de sobrevivência. Então, não há como se esconder, né, diríamos assim, do juízo de Deus ou dos desígnios de Deus, né? Então, a nossa reflexão hoje, né, é essa sim, é a seguinte: um coração quebrantado, não é isso? Um coração quebrantado. Então, esse coração quebrantado, nós vimos aqui, quando nós vemos no Salmo 51, né? Davi, ele diz, aqui no seu Salmo, ele diz assim, né? Vale a pena ler de novo, que o Senhor não resistirá, né? O Senhor não resistirá, né? Aqui, Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus, né? Então, o título da nossa reflexão hoje é Um Coração Quebrantado, não é isso? Bem, então vamos agora fazer as nossas orações. Se possível, os irmãos podem se colocar de joelho a partir de agora, pelas nossas orações. Se não, podem permanecer nessa situação, a posição mais confortável, não é isso? Bem, então, a nossa primeira oração é a oração de agradecimento, né? Então, nós dizemos assim: Senhor, nós te agradecemos, né? Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós nessa quarentena, o Senhor tem nos sustentado
espiritualmente, principalmente, porque se você não tiver com o espírito inabalável, como nós acabamos de ver, né? Então você vai se sentir fragilizado emocionalmente, psicologicamente, psiquicamente, né? Não conheço bem essas ciências, mas eu creio que elas significam que você perderá o seu equilíbrio emocional, né? Então, o espírito inabalável, ele vai nos dar força para ter esse equilíbrio emocional. Já estamos há 49 dias de quarentena. Se no primeiro dia tivesse sido estabelecido assim, pelas autoridades, né, municipais, estaduais, federais, vocês ficarão 49 dias de quarentena. Eu acho que a grande maioria diria, eu não vou aguentar, é impossível. Mas já estamos há 49 dias, né? Então, que o Senhor nos sustente. Nós te agradecemos que o Senhor tem nos sustentado até aqui. Nós te agradecemos pelos livramentos, Senhor. Nós te agradecemos, né, pelo teu cuidado. E nós te agradecemos principalmente pela fé, né? Porque a fé é muito importante nesse momento. Se nós não tivermos fé, realmente fica difícil a gente prosseguir, né? E aqui no livro de Hebreus, né? No livro dos Hebreus, capítulo 11, né? Capítulo 11, versículo 6, né? Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, muito obrigada, Senhor, pela fé no nosso coração, né? Ô, Senhor, não deixe que essa fé venha ser abalada, não, mas que a nossa fé seja uma fé inabalável, né? Juntamente com esse Espírito Santo de Deus dentro de nós, né? Que nos dá esse espírito inabalável. Bem, a nossa oração número 2 agora, Senhor, é pelo governo federal, né? Senhor, nós estamos aqui orando pelo nosso governo federal, Senhor. Pelo presidente Bolsonaro, Senhor. Nós acreditamos que nenhuma autoridade é constituída se não for de acordo com a permissão de Deus, né? Então, se ele está ali, é porque Deus o colocou. Se Haddad estivesse ali, é porque Deus o teria colocado. Então, nesse momento agora, eu oro pelo presidente que foi constituído através das eleições, né? Que é o presidente Bolsonaro. Senhor, nós pedimos equilíbrio para ele, nós pedimos domínio próprio, nós pedimos, Senhor, que a oração que ele fez no dia de sua posse realmente tenha sido ouvida por Deus. Quando ele pede a direção, ele pede força, ele pede discernimento, ele pede sabedoria, né? Que o Senhor então possa conceder a cada dia mesmo, Senhor. Dar impulso forte a ele no sentido de conduzir essa situação, essa pandemia, no sentido de conduzir as alternativas econômicas para o povo sobreviver, né? Nós pedimos para esse governo que haja concordância, Pai, que não haja tanto desentendimento, tanta desavença, tanto ódio, Pai, no coração do homem. Que o homem entenda agora que o inimigo dele não é o presidente, o inimigo do homem agora, de toda a humanidade, principalmente aqui no Brasil, é o Covid. Esse é o nosso maior inimigo, é esse que pode nos dizimar completamente, né? Não são as atitudes assim consideradas erradas pela oposição que vai nos dizimar completamente, né? Então esse momento não é o momento da gente se dividir, mas é um momento de se unir, Senhor. Dá essa compreensão ao povo de um modo geral, Pai. Mesmo aqueles opositores que tenham essa compreensão, tá? Então, que o Senhor realmente conduza esse governo com paz, com serenidade, com harmonia, meu Pai. Tira todo contrito, toda contenda, toda confusão, toda desunião, todo espírito de ódio, todo espírito de destruição, Senhor. Tem misericórdia do nosso governo federal, Pai. Essa é a nossa oração número 2, em nome de Jesus. A nossa oração número 3, Senhor, pedimos pela destruição do vírus Covid, né? Há uma forma espiritual sobrenatural do Senhor destruir esse vírus, né? É através da sua palavra, porque a palavra de Deus, ela traz à existência aquilo que não existe, né? Então, o que foi que Deus disse aqui, olha, no capítulo 1, né, de Gênesis, capítulo 1, versículo 3, disse Deus,
haja luz e houve luz. Então, se Deus disser, seja destruído todo o Covid do planeta Terra agora, então todos os vírus do planeta Terra serão destruídos agora. Senhor, nós te clamamos mesmo, né? Libera a tua palavra, Pai, a palavra que todos os vírus do planeta Terra, Covid, serão destruídos. E assim será em questão de segundos, em questão de fração de segundos, meu Pai. A segunda forma de destruição desse vírus, Pai, é se o Senhor mandar um exército de trilhões, quintilhões de anjos descendo pela escada do céu, aquela escada que Jacó viu, com suas espadas de brasa. E que cada anjo vai em direção a um vírus, né? Que os anjos vão ver os vírus grandes, né? Vão poder perceber. Nós não vemos, que a nossa visão é limitada, mas eles são muito pequenos, mas eles estão aí em toda parte. Mas os anjos vão poder identificar esses vírus, né? E os anjos vão com suas espadas de brasa tocar nesses vírus, né? Eu até faço uma brincadeira, como aquela raquete que a gente bate assim, mata mosca, muriçoca, que seja assim, com essas espadas de brasa que os anjos vão tocando, Senhor, todos os vírus na superfície da Terra, na hidrosfera, na atmosfera, na litosfera, ou seja, na água, na terra, no mar, no ar, onde eles estiverem, né? Então, é a segunda forma sobrenatural de destruição do vírus. A palavra do Senhor, os anjos do Senhor. E a terceira é a ciência, porque Deus usa a ciência, né? Deus abençoe aquele cientista norte-americano, que agora não estou me lembrando o nome dele, que está à frente das pesquisas, né? E tantos outros cientistas em vários países, em vários estados, em vários hospitais, Senhor. Várias alternativas têm sido, né, utilizadas. Então, que a ciência possa vencer esse inimigo comum, né? Esse vírus, ele tem uma inteligência diabólica, né? Uma inteligência muito grande, apesar de ser uma partícula extremamente pequena, mas tem uma inteligência, né, que o movimenta, que direciona suas ações, né, que direciona os seus processos vitais. Então, ele sabe como entrar no organismo, entrar na célula e como matar o ser humano. O objetivo dele, o caminho espontâneo é esse, é sempre levar à morte. E se não houver um organismo resistente, se não houver uma medicação eficiente, então esse é o destino do vírus. Satanás veio para matar, roubar e destruir, né? Então, se ele está tendo essa oportunidade, ele está fazendo, né? Mas nós cremos, né, que através do poder da oração, as orações que estão subindo no planeta, de várias formas, né? De vários tipos de adoração, são louvores, são cultos online, são grupos de oração, são pessoas orando individualmente nos seus quartos, são pessoas cumprindo a palavra do Senhor, segundo Crônicas, capítulo 7, né? Pessoas cumprindo isso aqui que o Senhor disse, se humilhando, né? Senão, Senhor, eu nunca vivi na tua igreja, nunca te conheci, mas eu prometo, Senhor, que a partir de agora eu vou começar a participar de cultos online, vou participar de grupo de oração, vou me envolver com a tua palavra. E quando as igrejas abrirem suas portas, lá estarei eu novamente, né? Ou pela primeira vez, para te servir com minha família o resto de minha vida, né? E orar, o que é orar? Senhor, me ensina a orar. Orar é conversar com Deus, é dobrar os joelhos e conversar com Deus. Ler a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, Deus é falando conosco. E quando nós oramos, nós falamos com Deus. Buscar o Senhor, como é que se busca o Senhor? Lendo a palavra, ouvindo um louvor, ouvindo uma meditação, né? Lendo algum livro, alguma coisa que possa trazer a presença do Espírito Santo de Deus. E se converter dos maus caminhos, né? Isso quer dizer deixar o caminho que você está indo. Se você está indo em um caminho que não busca a Deus, que não lê a palavra, que não abre a Bíblia, que não tem uma comunhão com os irmãos, esse não é um bom caminho, né? Esse é um mau caminho, né? Então, eu tenho que deixar esse mau caminho e ir pelo bom caminho. O bom caminho, já sabemos qual é. Buscar o Senhor, buscar a tua palavra, confessar Jesus como Senhor e Salvador, participar da igreja, das atividades da igreja, né? Dizimar, ofertar para a obra do Senhor, trabalhar nos ministérios. Tudo isso é o bom caminho. O Senhor diz,
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim, não é? Bem, e agora vamos ver. Oração número 4. Oração, pedimos, Senhor, a propagação desse vírus. Senhor, não deixa que esse vírus se propague aqui no Brasil. Senhor, nós somos mais resistentes que os europeus, Senhor. Nós não fumamos tanto como os europeus. Eu imaginava que não fosse crescer tanto aqui no Brasil a contaminação. Mas nós nos surpreendemos a cada dia com o número de pessoas que estão sendo contaminadas, né? Mas também há vários dados que demonstram que muitas pessoas têm sido curadas e até completamente. Mas nós não temos muitas, assim, informações, né? O número de pessoas curadas realmente é muito menor, mas contaminados e mortos é muito grande. Mas nós pedimos, Senhor, que o Senhor não deixe esses dados crescerem, que esses dados se estabilizem, que essa curva se estabilize e venha cair em nome de Jesus. O formato da nossa curva não é ascendente, vai crescer o tempo todo. Não, o formato da nossa curva é o gráfico, número de casos, passados dias, né? Ela estava crescendo, mas agora nós profetizamos que essa curva vai entrar em um patamar, vai se estabilizar e vai começar a cair, declinar, para que possamos retomar nossas atividades, Senhor. Nós estamos unidos contra o Covid, né? Toda a população, todos os evangélicos, católicos, todas as religiões do mundo estão orando ao Senhor, pedindo que o Senhor detenha, né, esta peste que está sobre todo o planeta, tá? Agora a nossa oração número 6, nós pedimos, Senhor, pelos profissionais da área de saúde, que o Senhor proteja espiritualmente, né, psicologicamente, fisicamente, dê resistência física para que não sofram contaminação e óbito. Quantos já perderam suas vidas, né? E a nossa oração número 7, pedimos pela economia do Brasil, né? Pela economia do nosso Brasil, porque são tantas as notícias ruins, né? São tantas profecias, né? De que tudo vai ficar muito ruim, de que a economia vai desabar e que isso e que aquilo, tanta notícia ruim, né? Mas aqui, nessa versão da Bíblia, outra versão que eu tenho aqui, diz assim, Salmo 112, 7. Não se atemoriza de más notícias, né? Aliás, vou começar do versículo 6. Salmo 112, versículo 6. Não será jamais abalado, né? Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo, né? Então, qual é o nosso desejo? Qual é o nosso adversário? É o Covid.